minha gente, vamos iniciar fazendo uma pergunta. Quem acha que a felicidade na Terra existe, levanta o braço. Quem acha que a felicidade na Terra existe, levanta o braço. 1, 2, 3, muita gente. Alguns não levantaram. Quem acha que não pode ser feliz na Terra, levanta o braço. Quem acha que não pode ser feliz na Terra. Então, melhorou. Todos podem ser felizes na Terra, pelo menos aqui da Assembleia. Essa pergunta é extensiva aos internautas também. Então, Allan Kardec, na pergunta 920, do Livro dos Espíritos, perguntou: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas que depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então ele pode ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Depende somente dele. Então vamos recordar a estrutura do preparo da vinda dele à Terra, para que a gente tenha uma visão de como ele pode fazer isso. Então, o Espírito reencarna com 2 objetivos somente. 2, não existem outros. É para corrigir o passado e construir o futuro. Então, tudo está dentro dessas 2 coordenadas. Então, o que acontece? Com o auxílio e a supervisão dos instrutores espirituais e amigos espirituais, ele elabora um plano completo sobre a vida que deverá levar. É o espírito que vai reencarnar. Então ele elabora um plano completo que deverá levar. Então veja bem, plano onde vai entrar as aquisições que ele vai fazer, que ele poderá fazer, os conhecimentos novos que ele vai adquirir, as novas amizades, os adversários, a recuperar, está dentro do contexto. Quer dizer, enfim, isso aqui tudo quer dizer compromisso. Que o Espírito assumiu antes de reencarnar, com a supervisão e o auxílio dos benfeitores espirituais. Mas ele é que escolheu. Foi o Espírito que vai reencarnar, é que escolheu, principalmente os da classe média espiritual, que André Luiz fala que somos nós, espíritos ainda com débitos, mas com créditos. Então, tudo que ele escolheu, por que foi ele que escolheu? Para que ele tenha o crédito das aquisições. Não é isso? Então, o fruto da escolha é aquilo que ele fez. Então, se ele fez bem, ele vai ter o crédito das ações dele, não é?
Então, cabe a ele, ao Espírito Supremo, direito da escolha. Então, o problema de escolher certo ou errado depende dele, somente dele, somente do Espírito, que ele tem o livre-arbítrio e a vontade, não é isso? Quer dizer, então, disseram os Espíritos, isso é a questão 258, isso tudo aqui. Lá é a 920, essa é a 258 do Livro dos Espíritos. E a 258A, se ele escolheu dentro daquilo que ele pôde escolher, com a supervisão dos benfeitores espirituais, a conclusão é que ele tem tudo para realizar certo. Tudo, todos os fatores foram colocados de maneira a que ele tivesse sucesso no seu projeto futuro. Mas o que acontece? Então, com isso, nós tiramos uma ilação, gente. Olha só, com isso, podemos apagar, né? Como é que ficam os benfeitores diante dessa estrutura toda? Os benfeitores são limitados na assistência. Eu vou explicar. No sentido de mudar o projeto. Os instrutores não mudam o projeto, porque você não pode alterar, diminuir, suavizar, tirar dele aquilo que ele escolheu. Eles podem ajudar, eles suavizam até, melhor dizendo, mas tirar aquele projeto, por exemplo, você tratou mal a Maria, então você vai voltar e reencarnar com a Maria. Então você deu a ela desprezo, deboche, frieza. Então a moeda que você vai dar nova a Maria é paciência, é resignação, tolerância. Então eles não podem tirar a Maria da sua frente. Eles vão arranjar um jeito, um mecanismo de você casar com a Maria. Uma brasileira mandou um telegrama, uma carta para a Alemanha. Bom, vocês imaginem a perfeição dos Correios da Alemanha. Um amigo nosso que morou na Alemanha, ele morava em frente ao ponto do ônibus. Então ele sabia que o ônibus passava lá às 9h32. Quando ele chegava no ponto às 9h33, ele viu o ônibus fazendo a curva e indo embora. Então os Correios da Alemanha errou o endereço e mandou para um alemão que não tinha nada a ver com a pessoa que ela tinha mandado a carta, que falava português. Olha só, o mecanismo dos espíritos juntando as coisas. E aí o homem falava português, mandou para ela, chegou para ele, conversa daqui, conversa dali, ele mandou uma passagem para ela foi lá e casaram-se. Então, felizes até hoje. Quer dizer, então, os mecanismos para que a coisa funcione existem, mas os espíritos não podem alterar. Tem muita gente boa, muito. Eu dizia que são os espíritas, foi um amigo meu que usou esse termo que eu achei interessante. São os espíritas
frequentei uns 20 centros. Agora eu estou aqui. Aqui, ó, quando eu estou com uma dor de cabeça, eu vou lá, é aquele alívio, volto leve. Eu já frequentei o centro, igual, já viram mariposa na luz? Eles ficam borboleteando na luz, qualquer luz. Quer dizer, então são os espíritas que só querem entrar numa porta do espiritismo. Qual é a porta que seduz esses espíritas e que eles querem entrar? Porta da consolação, que é uma porta sedutora. Quem é que não gosta? É claro, está com a dor do fígado, vem aqui, toma um passe e ainda escolhe. Não, gosto de tomar um passe com fulano, que ele respira fundo, treme e sacoleja. Então ali tem que ter espírito, deve ter espírito. Agora o outro não faz nada, mão serena, de repente o espírito está longe. Então tem isso, tem muita gente aqui dentro boa que gosta de tomar passe desse jeito, que sai melhor, não é? E tem muito espírita que, para se consolar, usa o espiritismo para se consolar, mas continuam usando os prazeres dos sentidos, porque sabe que não vai morrer. Não vou morrer mesmo. Chega do lado de lá, eu dou um jeito, alivia, não é? Esquecido de que quanto mais conhecimento, vou botar aqui, quanto mais conhecimento, quer dizer mais remorso diante dos erros. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais o remorso afina, é como se fosse um estilete fino da consciência da criatura, porque ele conhece. Bom, então amplia a área do remorso, quanto mais conhecimento. Vamos agora a outra perguntinha de Kardec, sobre o tema felicidade. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria felicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então nós vamos ver aqui uns 10 pontos de comportamento que nós podemos tomar durante o dia, coisa boba, simples, é que não passa pela nossa cabeça, mas a gente vai em frente, esquece, que nos levarão a essa felicidade relativa. Nós vamos ver aqui. Que o grande equívoco das criaturas, a gente registra isso pelo número de pessoas que vêm, porque vem muita gente aqui sofrendo com perturbação, que queria, a rigor, que ele chegasse, ó, seu espírito, fulano de tal, minha mulher, não gosto dela porque ela toca piano o dia todo, o meu sócio está me roubando um pouquinho, o meu filho também, eu estou ficando com raiva dele porque ele escuta música barulhenta o dia inteiro, e a minha filha também, eu não estou gostando dela porque ela masca chiclete o dia inteiro. Não dá para o senhor mudar isso neles? Quer dizer, então ele vem aqui atrás de um espírito para ver se o espírito torna a mulher dele boazinha, que o patrão roube menos ou não roube, por aí afora. Ele não encontra, o que ele faz? Vai para outro centro. No outro ele também não encontra no outro, então ele torna-se um espírita rodado. Vai rodando por tudo quanto é lado.
Bom, então as diferenças. As pessoas felizes, gente, não têm um sucesso atrás do outro, não. Também tem as suas dificuldades, as suas lutas. As pessoas infelizes também não têm um fracasso atrás do outro. A diferença é que as experiências da vida das pessoas felizes e infelizes tendem a ser muito semelhantes. O que muda é a maneira de encarar a agrura e a coisa boa. A diferença é que a pessoa infeliz passa boa parte do tempo pensando no que lhe acontece de negativo. Já repararam? Tem pessoas que só veem o lado negativo dos acontecimentos o dia inteiro. Então, o que acontece? Até nos acontecimentos positivos da vida, elas futucam, fazem tudo, puxam pela imaginação para ver uma coisa negativa no lado positivo. Já o positivo não, ele vê no lado negativo uma coisa positiva. Olha, outro dia, viu, as coisas comuns, vamos lá, usufrua, primeira mudança de comportamento para que a gente tenha essa felicidade relativa que os Espíritos falaram. Bom, primeiro, vamos botar aqui, usufrua o dia, vamos dizer assim, o dia. Quer dizer, os acontecimentos bons do dia. Por exemplo, você tem que levar o cachorro para passear. Ai, meu Deus do céu, tem que levar o Dick para passear. Não, Dick não é nome de cachorro no tempo do Gilson. Agora não, é nome de gente, já repararam? Law é nome inglês, nome sofisticado. Antigamente era Rex, Dick, não é? Tem que levar o raio do Dick para passear. Então a pessoa leva e começa a ver o sol, o azul, a vizinha que pintou a casa nova, um vasinho de planta. Ele começa a ver, observar o lado positivo e também começa a entender que ele, levando o Dick para caminhar, ele está se beneficiando porque ele está fazendo uma caminhada, um exercício. Olha o lado positivo. A diferença de um achar que é peso levar um cachorro para passear e o outro tirando bom proveito de levar um cachorro para passear. Então, parece que as coisas comuns não têm coisas boas para a gente refletir e utilizar no nosso favor, mas tem, desde a hora. Porque aquela que acorda já de mau humor. O marido, coitado, com aquela bronquite crônica, tosse, e aquele traste não melhora daquela tosse, ela pensa, né? Abre a janela, vê uma nuvenzinha, e vai chover, e começa a contar as dores que já começa a apresentar no corpo, e reclama do tempo, da condução, da fila no banco, da obrigação de fazer almoço, só leio o noticiário policial, das catástrofes do dia. Olha, outro dia eu estava no banco, eu não me contive. Tinha duas senhoras na minha frente e elas estavam, uma olhando para a outra aqui, era um triângulo e eu aqui. E elas só falaram coisa negativa do noticiário. E você viu lá, desbarrancou não sei o quê, você viu o crime, o carro aqui. Falaram umas 10 coisas negativas, eu não me contive. Minha senhora, quantos anos a senhora tem? Perguntei. Ela dissimulou uns 10 anos menos, claro. Ela vai ver, escuta, vocês podem dizer coisas boas. Vocês olharam o céu azul hoje? Vocês olharam as pessoas, o sorriso? Sabe que elas ficaram quietinhas, não reclamaram, nem ameaçaram me bater? Pelo peso do argumento, gente, pelo peso da realidade. Só falaram coisa negativa. Agora eu pergunto, que companhia espiritual pode ter uma pessoa que acorda e deita só vendo coisa negativa? Quem é que vai ficar do lado dela? Doutor Bezerra?
Claro que não. Então é isso. Então vamos usufruir as coisas boas do dia a dia. Vamos chegando lá. Outra coisa, prazer. É quase a mesma coisa. Vocês já experimentaram botar prazer naquilo que faz? Seja o que for, na obrigação, no trabalho. Botar prazer, fazer bem feita. Se você tiver que varrer 10 metros quadrados, varra da melhor forma possível, que ninguém faça melhor. Eu tive um colega no Exército que ele era perfeccionista. Um dia o tenente, para puni-lo, deu uns 10 caldeirões para ele lavar. Olha, ele passou tanto bombril no caldeirão que você se enxergava ali e penteava o cabelo. No final o tenente dizia: não, chega, já está bom. Não, o senhor é que pensa, ainda tem sujo aqui. Então ele era perfeccionista e os caldeirões ficavam límpidos. Então faça aquilo que você tem que fazer com prazer. Você vai ver que vai ter menos peso, a hora vai ser mais leve. Eu repito isso sempre, não tem nada pior para a dona de casa, que o trabalho dela é rotina, fazer o bife com raiva do bife, com raiva de quem vai comer o bife, com raiva do óleo que não é bom. Não vai dar certo. O bife vai começar, se for bolo, vai solar, ninguém vai comer, não é? Então você, se fizer com prazer aquilo que você é obrigado a fazer todos os dias, o seu humor vai ficar diferente, vai ficar melhor, vai ficar mais leve. E com isso, gente, olha a felicidade chegando perto de você. Vocês já pensaram no poder da gentileza? 3. Gentileza. A gentileza tem poder. A gentileza tem um poder que nós estamos longe de avaliar. O Samuel era um rabino conhecido pela sua gentileza e alegria. Vivia numa aldeia na Polônia em 1930. E as relações entre cristãos e judeus não eram boas naquela época. Toda vez que o rabino passava pelo camponês, seu vizinho, Sr. Miller, o cumprimentava com um sonoro bom dia. E o camponês sequer olhava para o rabino. Mas ele continuava. Todos os dias dava um sonoro bom dia ao camponês, que sequer olhava para ele. Um dia, o camponês começou a responder o cumprimento com um leve toque do chapéu. Depois, ele começou a acrescentar, além do toque no chapéu, um leve sorriso, um tímido sorriso. E depois, mais tarde, gritava de volta: bom dia, rabino! Olha só o que o rabino conseguiu com a gentileza. O tempo passou, os nazistas chegaram, e com isso o rabino e toda a sua família foram feitos prisioneiros e levados para um campo de concentração. Depois transferidos para Auschwitz, para o crematório, era o caminho deles. Então, quando ele saltou, o rabino, numa fila enorme, e lá na frente um homem com um bastão decidindo a vida das pessoas. Se o bastão tendesse para a esquerda, era crematório. Se tendesse para a direita, era uma prorrogação da vida. E o rabino pensava: meu Deus do céu, quem é esse homem que dispõe do destino, da vida das criaturas? Quando ele chegou perto, a fila avançando, que ele encontrou o coronel, que ele olhou para o coronel e um segundo o coronel tremeu. E o rabino então, com uma voz baixa, falou: bom dia, Sr. Miller. E o Sr. Miller respondeu também timidamente: bom dia, Sr. Rabino, passe para a direita.
Então, gente, olha só, o que uma gentileza fez lá na frente, defendeu o rabino de morrer, pelo menos naquela hora. A gentileza dá um bom dia. Tem gente que é assim, ó, eu dou bom dia, a pessoa pode não responder, não tem problema. No caixa, no banco, eu dou bom dia, eu se puder eu brinco, entendeu? Qualquer coisa, os caixas já me conhecem. Uma chegou a dizer, o senhor é impossível. Eu digo, não é a idade, é a velhice. Porque o velho pode tudo, né? Já está numa época que ele pode falar qualquer coisa que as pessoas entendem e compreendem, não é isso? Então veja o que a gentileza fez. Tem poder. A gentileza tem poder. Tem o caso daquele velho que está no livro Bem-aventurados os Simples, um senhor negro, estava no mercado pensando no que ia fazer da vida para arranjar dinheiro para o ginásio que ele estava construindo para as crianças pobres, quando uma senhora rica olhou, ô meu velho, vem aqui, me ajuda, quer levar esses cestos de legumes para o meu carro, que eu vou dar uma festa hoje? Ah, pois não, senhora, levou, escuta, quer ir lá em casa me ajudar a arrumar? Eu sei que o senhor tirou o paletó, tirou a gravata, cortou a lenha, depois limpou a chaminé, quando ele estava todo sujo, entrou o prefeito. Minha senhora, o que a senhora fez com esse homem? Ele é um PhD, ele é um magistrado de renome aqui na cidade, ele é uma das maiores autoridades no ensino escolar, na língua portuguesa. E ele foi lá ontem no meu gabinete pedir um terreno para construir um ginásio para as crianças pobres. E com isso, ao final da festa, a senhora pediu 1000 desculpas ao homem e deu o cheque que ele precisava para iniciar a fundação do ginásio. Olha aí, 2 exemplos marcantes, reais, do poder, da influência, da gentileza, que vai aproximando o que de nós? A infelicidade ou a felicidade? A felicidade. E coisas todas ao nosso alcance, não é? Positiva. 4. Seja uma pessoa positiva. É aquilo, já falamos, mas positivo naquilo que você vai fazer, em tudo que você vai fazer. Transmita otimismo. E você verá, esse otimismo voltará para você e vai influenciar favoravelmente a sua vida. Diante de um desafio, que tipo de pessoas gostariam de ter ao nosso lado? A pessimista ou a otimista? A otimista não, vamos fazer sim. Eu vi um filme excelente, nunca mais eu esqueci essa passagem. O piloto, acho que o ator era Glenn Miller, ele do teu tempo, né, Vicente? Glenn Miller era o piloto do avião. Quando estava na guerra, o avião estava todo destroçado, nenhum aparelho funcionava, nuvens, bombas pipocando perto, o copiloto quase morrendo de medo. Aí fica calmo, rapaz, o campo está ali, depois daquela nuvem ali, depois daquela montanhazinha, o campo de pouso está ali. E o homem tremendo, roendo unha, quando passou da montanha, o campo de pouso. Como é que o senhor descobriu, sem aparelhos, sem nada, que ali era o campo de pouso? Porque estava acabando a gasolina. Então, temos que ser otimistas todos os momentos, até a última gota da gasolina. Então, seja uma pessoa otimista. Outra coisa, quer ver? Viver com satisfação. Satisfação. Já pensaram que Já lembraram que tem pessoas que parecem que estão de mal com a vida? Desde quando acorda? Por elas, se pudesse morrer 2 vezes, elas aceitariam morrer 2 vezes, não é? Então, viver positivo com satisfação, gente,
Quer dizer, abrir-se para as novas mudanças que a vida oferece. Pega hoje quem tem uma Olivetti, uma máquina de datilografia antiga e mostra um garoto de hoje, o que eles vão achar da máquina de escrever, datilografia. Eu ficava maravilhado quando via aquela IBM, aquela esfera redondinha, eu achava aquilo o máximo. Então o avô quis explicar ao menino o que era uma máquina de escrever e tentou fazer um exemplo, um paralelo com a vida de hoje. Disse, olha, a máquina de escrever é um computador que vai digitando e copiando, já vai imprimindo aquilo que ele digita. O garoto não entendeu nada. Então, gente, as coisas mudam a todo momento. Estão mudando. Não viram a tatuagem invisível? Até eu pensei em fazer uma aqui na minha testa do Gilson e o Gilson fazer a minha na testa dele. Vocês imaginaram? Quando o pessoal olha, aquele é o Gilberto. Então, outro dia eu até pensei nesse contexto de ter satisfação, prazer na vida, eu pensei em aprender um instrumento musical. Eu vi o Armando Nogueira com 80 anos trocando flauta. Aí eu pensei, eu digo, eu vou aprender trombone, aquele grande com aquela vara. Mas aí eu pensei, eu digo, não, se eu ficar desafinado 2, 3, 4 horas treinando trombone em casa, eu vou escutar aquela voz estentórica da Marlene. Marlene é minha mulher. Ou o trombone ou eu. Escolha. Era o que poderia acontecer. Então eu esqueci. Bom, então, na mesa do almoço aos domingos, reuniam-se os avós, filhos e netos. A avó, temperamento alegre, comunicativa, ficava só atenta, curiosa, prestando atenção na linguagem nova que a gente não entende dos jovens. E queria ouvir as suas histórias, aquilo tudo, para entender o que se passava no mundo, não ficar por fora. Às vezes ela ficava escandalizada com a linguagem dos jovens, mas não censurava. Já o avô, fechado em si mesmo, taciturno, mentalmente condenando tudo aquilo de novo que acontecia ali, fechado para escutar, para aprender e para descobrir, apegado a um passado, começava sem se dar conta o que acontecia com ele, nem se dar conta, a morrer em vida. Porque a pessoa está viva e está morta. Está morta. Quer dizer, o outro está morto e está vivo. Então, e a gente tem que... As pessoas fazem, às vezes, uma ideia tão diferente, só porque morreu, não é? Enquanto vivo ao teu lado, chamava-me doce amor. Agora desencarnado, não passo de obsessor. Então o espírito veio na reunião mediúnica e perguntou onde eu estou. E o doutrinador disse para ele, você está na Taquara, em Jacarepaguá. Eu acho que se ele foi do Leme, da Zona Sul, eu acho que ele ia ficar mais morto ainda. E a outra foi instruída, olha, você tem conhecimento doutrinário, por favor, você prepare a notícia para dizer ao espírito que ele está desencarnado. Faça com calma, com habilidade. Então ela preparou uns 15 minutos para dizer que o espírito estava desencarnado. No final, olhou para o dirigente, para o pessoal e falou, escuta, agora eu posso dizer a ele que ele já morreu? Quer dizer, se ele não morreu, ele morreu ali, de susto pelo menos, né? Então existem, sabe o que acontece com essas pessoas? O caminho delas, que não querem caminhar, seguir o progresso, acontece uma coisa só: solidão. É o que acontece. Disse o doutor Bezerra de Menezes que existem homens precocemente envelhecidos que conversam sobre os mesmos assuntos de há 10 anos atrás.
Porque não se renovou e não se reciclou. Quanta gente, escritor até famoso, a gente via como se estivesse fazendo uma grande vantagem, relutando em sentar-se ao computador, achando que estava fazendo uma grande vantagem. Não, comigo é na Olivetti. E eu não canso de sentar, às vezes eu deleto o que não era para deletar. O amigo que trata do meu computador disse: olha, o que aconteceu, Gilberto, esse defeito foi a interface entre o micro, a cadeira e o digitador. Mas eu não desanimo, eu continuo para aprender. Então, não confunda bens materiais com sucesso. É outro fator de sermos felizes na Terra. Então, olha só, o tipo de carro que a gente tem, o tamanho da casa, a conta bancária, não fazem da criatura uma pessoa melhor ou pior. Faz? Não faz nada disso. Então, o que realmente importa na vida? Vamos imaginar que hoje é o último dia de vocês na Terra. O meu não, é claro, né? Então, faça uma lista mental de todas as coisas que conseguiu, as coisas que você valorizou na vida. Você vai botar o seu carro nessa lista? Você vai botar a sua televisão? O seu aparelho de som? O que está na lista são os elementos fundamentais de uma vida plena. O relacionamento com os amigos, as amizades que consolidou, a sua família, a sua contribuição para a felicidade dos outros. Estes, na verdade, são os alicerces da sua lista. Agora, um item importantíssimo, gente: amizades. Olha, tem gente que não gosta de fazer amizade nova. Já repararam? Tem gente que tem medo de fazer amizade nova. Que coisa tão boa, gente, a gente granjear novos amigos, não é? E então um rapaz conversava com o outro pela internet. E as motivações eram comuns. Um dia, eles ficaram amigos virtuais. Um dia faltou eletricidade, eles não puderam conversar e revelaram o endereço deles. Moravam na mesma rua, na mesma quadra. Olha só, gente, eram praticamente vizinhos. Então, quanta coisa a gente pode descobrir, não é? Se você se sente próximo de outras pessoas, isso é estatística. Se você se sente próximo de outras pessoas, você tem 4 vezes mais chance de sentir-se bem consigo mesmo do que se não se sentir próximo de ninguém. Outra coisa, seja agradável. Você é pessoa agradável? Mas, pois não. Sim. Você viu que tem gente que tem a maior dificuldade em amar? Tem gente que tem a maior dificuldade em perdoar. Tem gente que tem dificuldade em conviver. Não é isso? Tem gente que tem dificuldade de se reconciliar com a outra. Às vezes as pessoas brigaram, se afastaram por motivos filosóficos, problemas que não tem nada a ver com ofensa uma à outra, e não cedem, embora a outra pessoa ceda constantemente, igual o Mr. Miller, a outra, conhecendo essas verdades, não cede e vai desencarnar não cedendo. Quem é que perde? É aquela que dá as mãos ou aquela que não cede? É aquela que não cede. Não é isso? Então tem pessoas, não brigue ou se zangue impulsivamente. Espera o dia passar, não é nada melhor do que isso, né? Olha, eu tenho um exemplo para isso, de não guardar ressentimento. Porque tem gente que é inclinada a guardar mágoa, ressentimento do outro. Quando eu era jovem, que a gente ia para aquelas noitadas,
Então um dia eu e os amigos chegamos na casa de um amigo casado, clareando o dia. Olha, eu nunca mais esqueci isso. A mulher dele teve um exemplo, teve uma atitude igualzinha às mulheres dos espíritas que estão aqui presentes. Quando ele entrou na casa, clareando o dia, ela recebeu com um sorriso e um beijo, oh meu bem. Não disse nada, não reclamou, e amavelmente nos cumprimentou um a um e ofereceu cafezinho. Gente, ela perdeu alguma coisa com isso? Não é diferente de pegar seu cachorro sem vergonha e jogar o amassador de macarrão, o sapato, não é bem diferente? Então essa atitude da moça marcou e eu guardei, não esqueci até hoje. Bom, depois eu ouvi dizer que eles se separaram, mas também não é? Bom, agora vamos fazer um teste aqui para ver. Com todo mundo, apaguei, puxa, vamos fazer um teste. Teste para todo mundo. Teste. Vou escrever. Teste. Não vou escrever para não alongar. Se você pudesse fazer uma coisa que deixasse as pessoas felizes e isso não lhe custasse nem tempo nem dinheiro, você faria? Todo mundo faria, não faria? Todo mundo aqui faria, não faria? Se a gente pudesse fazer alguma coisa que deixasse a pessoa feliz, sem gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro, a gente faria? Eu não escutei. Faria. Está fraco. Faria. Então a gente faria. Se essa mesma coisa também trouxesse felicidade a nós faríamos? Faríamos. Então que coisa mágica é essa, gente, que está ao alcance de todos nós aqui na sala e que muita gente boa não faz? O que é essa coisa? E não custa nada. Ó, vou escrever aqui. Vou escrever a primeira e a última letra para a gente tentar acertar, tá? Só para brincar. Muito bem. Sorriso. Custa alguma coisa? A gente sorrir para o outro? Não traz felicidade para ele? Traz. André Luiz fala que a única coisa que a gente pode dar ao próximo sem ter é o sorriso. Então é o sorriso, não dá rugas. É isso. Cornélio Pires fala sobre isso. O sorriso contagia. Uma pesquisa na Universidade da Califórnia identificou 19, eu vou escrever, sorriso, 19 tipos diferentes de sorriso. Aliás, hoje cientificamente é provado que o sorriso, que a gargalhada faz bem, aumenta os glóbulos brancos que defende de determinadas infecções. Não é assim, doutora? Então, é isso. Então, tem um lugar na Holanda que eles reuniram numa praça 75 mil pessoas para dar gargalhada. Bom, então eu recomendo a vocês, aqueles que têm mais dificuldade em sorrir, 3 gargalhadas por dia. Uma depois do cafezinho, em frente ao espelho, outra de tardinha e outra antes de dormir. Não, pode ver, o corpo fica meio mole, meio lânguido, e o sono vem. E o sono vem, ajuda. Então vamos e contagia. Porque, gente, é da natureza humana imitar o próximo. Chega para a pessoa e chama fulana, uma catástrofe, e olha para a fisionomia de quem está escutando. Ela faz aquela
fisionomia de pavor igual a outra. Agora você ri para a pessoa, ela ri, eu estou sem saber o que ela ri. É claro que a gente não vai sorrir à toa, né? Por exemplo, tá rindo de quê, fulano? Ah, roubaram meu carro, eu não botei no seguro. Ou então não tá rindo por quê? Porque fui despedido sem aviso prévio. Então, outro detalhe, seja, esse é importante, gente, seja flexível. Já repararam? Não, comigo não. A minha opinião eu levo até o final. As pessoas não são flexíveis. Tem aqueles que organizam aquelas festas, tem que ser como ela quer, se não for como ela quer não dá certo. E tem aqueles, olha, eu conheci 2 pessoas na minha vida, que não é fácil. Eu vou dizer o tipo dessas pessoas, que são as pessoas inflexíveis. São aquelas chamadas estraga prazeres. Não tem? Eu conheci 2. Olha, eu fui acampar uma vez, esse está no plano espiritual, Jesus, quando eu rezo por ele, ali no Pico do Papagaio. Gente, ele reclamou a noite toda. Ninguém dormiu. Ele estava deitado, o travesseiro dele era uma pedra. Só que ele queria um travesseiro de penas. Mas lá em cima do Pico do Papagaio não tem jeito. Ele reclamou o tempo todo. E uma amiga tinha esta propriedade. Excursão, ir a determinado lugar em grupo, ela tinha a peculiaridade, a faculdade de estragar o prazer de todo mundo. E sabe o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas que não estão abertas às modificações. Porque se eu for com 10, 12 pessoas para um passeio, ainda que eu não goste, eu fico na minha. Eu não vou estragar o prazer de 9. Não é isso? Quer dizer, eu não vou indo, eu tenho que me incorporar. Eu não vou ser um estraga-prazer, não é? Porque as pessoas abertas às modificações, segundo as pesquisas, têm 35% mais chances de estarem satisfeitas com a vida do que aquelas que são estraga-prazeres, não é? Que resistem às mudanças ou perdas. Qual o sentimento do homem comum? 2 tipos de espíritos de homens, quando desencarnam, levam para o outro lado 2 sentimentos. O homem comum, o sentimento dele é esse, só esse, não tem outro. Sentimento de perda. Porque como ele não tinha outra concepção, como ele não acreditava no plano espiritual, aquilo tudo, então ele acreditava no móvel, na casa, no talão de cheque, nos valores materiais. Então ele não pode mais usufruir aquilo, então passou a ser perda. Ele perdeu. Não, eu perdi. Eu não posso usar mais. Então o materialista, o homem comum, leva para o outro lado o sentimento de perda. E o espírita, qual é o sentimento que leva? Ih, aí é que ficou. Agora que engrossou. Sentimento de um doce o Jadiel paga depois, tá na cantina. Qual é o sentimento que a maioria dos espíritas levam para o outro lado? Ninguém, hein? Lembra, hein? Vou escrever aqui para a gente lembrar. E vou botar bem grande, ó. Do tempo perdido. Olha, Chico Xavier falou isso. O espírita lamenta, chora. O tempo perdido. Sempre ele podia fazer mais do que fez, disse Antônio de Castro. Depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia. Bom, outra coisa,
ler. Vocês observaram no consultório médico? Tem dois tipos de pessoas. O mais antigo costa a cabeça na parede, abre a boca e cochila. Porque quando ficar nessa posição, automaticamente a boca abre e cochila. Já os outros não, procuram uma revista, um jornal velho para ler. É aquele que é viciado em leitura. Então, gente, vamos adquirir o hábito da leitura. Na verdade, o que você preferia ser? Uma pessoa que não sabe o que fazer com seu tempo livre, ou uma pessoa que deseja ter tempo livre para mergulhar na leitura de um livro empolgante? Quantos benefícios a leitura traz? Olha, aqui quando nós começamos tinha uma menininha de 14 anos. Veio para a evangelização, para a juventude, imediatamente se tornou evangelizadora, 14 anos de idade. Depois eu vim saber, a mãe ia jogar um monte de livros fora. Eles mudaram de casa, a mãe era dona de casa e o pai médico. Encimando aquela montoeira de livros, um livro cuja capa chamou a atenção da menina. Olha só. Livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela, atraída pela capa, apanhou o livro, atraiu-se mais ainda pelo título e falou: mãe, esse livro posso ficar com ele? Pode, eu ia jogar fora mesmo. Ela leu, veio para cá, se tornou evangelizadora, e quando o pai, novo ainda, morreu num infarto fulminante, quem é que consolou a mãe? Ela, que era uma mocinha evangelizadora. Então vejam os benefícios do livro. Ah, eu não tenho tempo. Gente, tempo é questão de interesse. De interesse, não é? Bom, outra coisa, gente, outra coisa. Ninguém, essa é a final, viu? Podem ficar descansados que está finalizando. Ninguém pode vencer sempre. Pode. Todo mundo pode vencer sempre. Um dia perde, outro dia ganha, um dia ganha, outro dia perde. É da vida. Todos nós somos assim. A gente ganha um dia, perde o outro. A vida é feita de ganhos e perdas. Então, quem sabe disso, leva a perda na maior esportiva. Assim, muitas vezes a pessoa nem viu que ele está perdendo, que ele perdeu, mas ele vai em frente. Então, olha, se com isso, gente, nós vamos passar a dar valor aos pequenos detalhes da vida. O professor entrou na sala de aula e deu um questionário para a turma dizendo: vale ponto. A última questão era: qual o primeiro nome da mulher que faz a limpeza da escola? Ali a ponto. Ele fez essa pergunta aí: meu Deus do céu, eu vejo essa senhora aqui há tanto tempo e jamais pensei em perguntar o nome dela. Vale ponto mesmo, professor? Perguntou o outro. Claro, disse o professor. Na sua carreira você encontrará muitas pessoas. Todas têm seu grau de importância. Elas merecem sua atenção, mesmo que seja com um simples sorriso ou um simples amor. E a lição nunca mais foi esquecida pelos outros, e aquele aluno então aprendeu que o nome da moça chamava-se Dorothy. Isso aconteceu na Inglaterra. Bom, gente, terminando, Sêneca disse que viver muito não depende de nós. A gente não sabe se vai viver 20 anos, 30, 50, 80. Agora, viver bem, aí sim, depende só de nós, no tempo que a gente viver. Então, terminando, vamos ouvir a história de Rose. Não é a nossa Rose do computador, não, viu? É outra Rose. Então, vou ler rápido, eu vou ler. No primeiro dia de aula, nosso professor se apresentou aos alunos e nos desafiou a que nos apresentássemos a alguém que não conhecêssemos ainda.
Eu fiquei em pé para olhar ao redor quando uma mão suave tocou meu ombro. Olhei para trás e vi uma pequena senhora, velhinha e enrugada, sorrindo radiante para mim. Um sorriso lindo que iluminava todo o seu ser. Ela disse: "Ei, bonitão, meu nome é Rosa. Eu tenho 87 anos de idade. Posso te dar um abraço?" Eu ri e respondi entusiasticamente: "É claro que pode." E ela me deu um gigantesco apertão. Não resisti e perguntei-lhe: "Por que você está na faculdade em tão tenra e inocente idade?" Ela respondeu, brincalhona: "Estou aqui para encontrar um marido rico, casar, ter um casal de filhos e então me aposentar e viajar." "Está brincando?" disse eu. Eu estava curioso em saber o que havia motivado a entrar neste desafio com a sua idade, e ela disse: "Eu sempre sonhei em ter um estudo universitário e agora estou tendo um." Após a aula, nós caminhamos para o prédio da União dos Estudantes e dividimos um milkshake de chocolate. Nos tornamos amigos instantaneamente. Todos os dias, nos próximos 3 meses, nós teríamos aulas juntos e falaríamos sem parar. Eu ficava sempre extasiado, ouvindo aquela, aspas, máquina do tempo compartilhar sua experiência e sabedoria comigo. No decurso de um ano, Rose tornou-se um ícone no campus universitário e fazia amigos facilmente, onde quer que fosse. Ela adorava vestir-se bem e revelava-se na atenção que lhe davam os outros estudantes. Ela estava curtindo a vida. No fim do semestre, nós convidamos Rose para falar no nosso banquete de futebol. Jamais esquecerei o que ela nos ensinou. Ela foi apresentada e se aproximou do pódio. Quando ela começou a ler, a sua fala, já preparada, deixou cair 3 das 5 folhas no chão. Frustrada e um pouco embaraçada, ela pegou o microfone e disse simplesmente: "Desculpem-me, estou nervosa. Eu não conseguirei colocar meus papéis em ordem de novo. Então deixem-me apenas falar para vocês sobre aquilo que eu sei." E ela falou. Enquanto nós ríamos, ela me impulsou a garganta e começou: "Nós não paramos de jogar porque ficamos velhos. Nós nos tornamos velhos porque paramos de jogar. Existem somente 4 segredos para continuarmos jovens, felizes e conseguir o sucesso. Primeiro, você precisa rir e encontrar o humor a cada dia. Segundo, você precisa ter um sonho. Quando você perde seus sonhos, você morre. Nós temos tantas pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem desconfiam. Terceiro, há uma enorme diferença entre envelhecer e crescer. Se você tem 19 anos de idade e fica deitado na cama por um ano inteiro sem fazer nada de produtivo, você ficará com 20 anos. Se eu tenho 87 anos e ficar na cama por um ano e não fizer coisa alguma, eu ficarei com 88 anos. Qualquer um, mais cedo ou mais tarde, ficará mais velho. Isso não exige talento nem habilidade, é uma consequência natural da vida. A ideia é crescer através das oportunidades. E por último, não tenha remorsos. Os velhos geralmente não se arrependem por aquilo que fizeram, mas sim por aquelas coisas que deixaram de fazer. As únicas pessoas que têm medo da morte são aquelas que têm remorsos. Ela concluiu seu discurso cantando corajosamente a Rosa. Ela desafiou cada um de nós a estudar poesia e viver em nossa vida diária. No fim do ano, o Rose terminou o último ano da faculdade que começara há tantos anos atrás. Uma semana depois da formatura, Rose morreu tranquilamente. Em seu sono, mais de 2.000 alunos da faculdade foram ao seu funeral, em tributo à maravilhosa mulher que ensinou, através de seu exemplo, que nunca é tarde demais
para ser tudo aquilo que você provavelmente ser, se realmente desejar, quando você terminar, aí acaba por aí. Lembre-se, envelhecer é inevitável, mas crescer é opcional. Encerramos deixando com vocês a luminosa palavra de Fernando Pessoa. Sonhe com as estrelas. Sonhe com as estrelas, apenas sonhe. Elas só podem brilhar no céu. Não tente deter o vento. Ele precisa correr por toda parte. Ele tem pressa de chegar, sabe-se lá aonde. As lágrimas não as seque. Elas precisam correr na minha, na sua, em todas as faces. O sorriso, esse você deve segurar. Não o deixe ir embora, agarre-o. Persiga um sonho, mas não o deixe viver sozinho. Alimente sua alma com amor. Ame as suas feridas com carinho. Descubra-se todos os dias. Deixe-se levar pelas suas vontades, mas não enlouqueças por elas. Abasteça seu coração de fé, não a perca nunca. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-as. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Circunda-se de rosas. Ama, bebe e cala. O mais é nada. Muita paz. Muito obrigado.